quem está conosco hoje é o nosso irmão Milton. Jesus abençoe, meu bem, tudo bem? E aí, maninha, como é que você tá? Graças a Deus. Beleza. Até as 21 horas, abre para você. Meus queridos irmãos do plano físico e do plano espiritual, boa noite a todos vocês. Boa noite. Como é bom voltar. Sempre que recebo o convite para vir aqui, fico muito feliz. Mas sei também que a tribuna espírita precisa ter trânsito. É necessário. As vozes precisam se multiplicar. Eita! Comecei inspirado, hein? Isso não estava no pacote. Nessa noite, estava até falando com a Érica, eu vou chamar essa reunião de uma reunião mais intimista. Toda reunião pública, ela é intimista. Se essa casa não tivesse essa proximidade com cada um de nós, ela não estaria cheia tal como ela está. Não mesmo. Eu tenho transitado por muitos lugares, por muitas casas espíritas, e o que eu tenho percebido? O grau de sofisticação, determinadas burocracias, sim, são necessárias, mas a gente tem que pensar até quando e onde, foram tomando conta de alguns espaços espíritas, talvez o tamanho mesmo da própria casa, que foi distanciando, sabe? Como se quem está do lado de cá estivesse num lugar diferente de quem está do lado de lá. E que não é verdade. Estamos todos do mesmo lado, dentro do mesmo barco, indo na mesma direção. Talvez alguns estão à proa, outros na casa das máquinas. Mas o fato é que está todo mundo dentro do mesmo barco. E aí aqui eu confesso, por vezes há um esvaziamento de muitos centros e casas espíritas, talvez porque esteja gradativamente existindo um distanciamento emocional. O olhar, o toque, o abraço, o sorriso e tantas outras coisas mais. Transito em casas grandes, mas não vejo tanta gente quanto vejo aqui, nesta casa que fisicamente parece ser pequena. No plano espiritual tem uma quantidade inúmera, muito maior, tá, gente, de pessoas que aqui estão neste momento encarnados, sentados. Muito maior. Essa é uma reunião intimista. Não leve-a como no tom de tarefa, não leve-a como um tom de um estudo. É uma conversa entre amigos. E hoje, não sei se, leram, se buscaram ficar sabendo, hoje nós vamos falar de um espírito, talvez conhecido por muitos, por que não dizer por todos vocês. Um espírito que muitos de nós aqui têm um afeto muito grande por ele. E sem sombra de dúvida, ele tem um afeto enorme por muitos de nós, se não todos também. Esse espírito se chama José Grosso. Com aquele jeito dele feliz, alegre, despojado, com aquela voz grossa, talvez aí a origem do José Grosso. Talvez. Não sabemos, quem sabe. Então é uma história que a gente conta como se a gente estivesse sentado
num tronco de uma árvore, à beira de uma fogueira, batendo papo e contando casos, contando contos, como se nós estivéssemos numa festa junina da nossa família, e de repente todo mundo se senta ali, e aí, deixa eu te contar uma história do seu avô, da sua avó, do seu tio, falecido tio. Essa é a nossa conversa de hoje. Imaginemo-nos neste lugar. Eu desconfio que o Zé Grosso gostaria da gente se sentar à beira de uma conversa, não para falar dele, ele se esquiva, mas para falar das coisas da vida, para falar das nossas escolhas, para falar das consequências decorrentes das nossas escolhas, sejam elas boas, sejam elas más. Para falar dos caminhos que nós podemos trilhar, não só nessa existência, mas como em outras existências também. Então, um pouco daquilo que a gente hoje vai falar sobre a vida, o pensamento, as ações e as escolhas do Zé Grosso, com certeza vão atingir algumas fibras, ou por que não dizer, muitas fibras dos nossos corações. É uma conversa entre amigos. É uma roda de história. Pois bem, naquele dia nasceu uma criança. Não sabia ela o que viria pela frente. Afinal de contas, não era nascer, era renascer. Aquele menino iniciava sua nova existência no interior do Brasil, mais especificamente no interior do Ceará. Há um tempo que o Brasil ainda não estava urbanizado. Muito pelo contrário. Era um país rural, isto é, um país majoritariamente ocupado por residências rurais. Tinha mais casa na roça, nesse interiorzão brasileiro, do que nas cidades. A maioria das pessoas morava no interior do que nas capitais, em lugares que hoje, tal como BH, chamamos de urbanizados. Ali nascia, renascia José da Silva, que ficou conhecido por nós, posteriormente, como José Grosso. Essa criança cresce nesse meio, no Cerrado nordestino. Quem teve a oportunidade de ir para as bandas do Nordeste e viu aquela vegetação retorcida, as árvores com poucas folhas, os arbustos escassos, sabe do que estou falando. Quem não foi e já viu na TV também sabe. Quem tem família para as bandas de Abaeté, Pompéu, Três Marias, sabe também do que nós estamos falando. Trata-se desse meio ambiente, desse ecossistema chamado Cerrado. E é ali, pensa bem, no início da década de 20, há mais ou menos 100 anos atrás. Se hoje ainda é escasso, imaginemos nós como o alimento era escasso naquela época, como os recursos eram limitados. Ali crescia José da Silva. Cuidado pela sua mãe, cuidado pelo seu pai. Tem algumas coisas aqui que não fui autorizado a falar. Embora gostaria. Mas é porque teve gente que falou comigo, olha, você por enquanto sim, depois quem sabe. Mas agora não. Porque a gente não pode, né, gente, invadir a privacidade de ninguém, inclusive dos espíritos. Falar desautorizadamente é um problema.
Então essa criança cresce. Ela cresce junto da escassez. Ela cresce vendo o sofrimento. Ela cresce a cada dia tendo que matar um leão atrás do outro. Sim, mesmo quando criança. Já que a vida no interior do Nordeste, no início do século XX, não é uma vida com ricas possibilidades. É labor. É muito labor. Sabe o que é curioso? Quando a gente volta numa vida anterior do José Grosso, a gente descobre que ele transitava pela nobreza europeia. Ele tinha contato e viveu junto de um rei francês. Como se fosse um conselheiro. Detinha muito conhecimento, tinha uma certa desenvoltura intelectual, portanto, e ele transitava ali meio que como um místico também. E olha só como é que é, gente, a vida no seu ciclo, onde nós podemos e iremos transitar, ora numa dimensão socioética, cultural, econômica, ora em outra. Isso me lembra, sabe, uma passagem, pergunta de Kardec para os espíritos. Qual é a prova mais difícil? A da riqueza ou a da pobreza? Que pergunta, não é? E aí a gente pensa, a da pobreza, né? A da riqueza, né? E sabe o que os espíritos dizem? Ambas. Tanto uma quanto a outra. O maior desafio daquele que vivencia numa existência a pobreza é saber lidar com a reclamação. E ali muitos caem. E sabe o que o José Grosso, numa reunião mediúnica, chegou a nos dizer? Meu irmão, reclamar não é avançar. Olha só. Por que eu gosto de falar essas coisas, sabe? E vou aqui fazendo vínculo com algumas falas do Zé Grosso. Porque uma coisa é eu ir para a faculdade, estudar, dominar uma teoria, certo? Vamos imaginar, estou fazendo engenharia. Li, aprendi cálculo 1, 2, 3, física 1, 2, 3, equações diferenciais, enfim, coisas complexas. Agora eu já sei calcular dimensões de estrutura, seja lá o que for. Ok, terminei a faculdade. Imagina se chega uma empresa, um CEO, um diretor e fala: a partir de amanhã você trabalha conosco e você vai projetar para a gente um edifício do zero. Você vai ser o engenheiro responsável por toda a obra. O cálculo é seu. Opa! Só de eu falar aqui, minhas pernas já tremeram. Porque uma coisa é eu dominar a teoria, a outra coisa é vamos agora realizar a coisa. E eu não tenho experiência. Conhecimento sem experiência, meus irmãos, não é sabedoria. É uma informação, sem sombra de dúvida, extremamente relevante, mas falta-lhe a aplicação. Por isso que tem muita gente que talvez não tenha estudo, mas tem um conhecimento absurdo. E tem gente que tem muito estudo, mas não sabe. A vida ensina. Então, reclamar não é avançar. Aqueles que naquela existência, porventura, transitam na escassez de recursos, caem porque reclamam muito, segundo a espiritualidade.
E os que têm dinheiro? Tom, quando eu falo Tom, sou eu, tá, gente? É porque Hilton é meu nome, mas usualmente sou conhecido por Tom, e aí quando eu me refiro a mim, não sei porquê, eu me chamo Tom. É, meu alter ego, né, talvez, diria Freud, né, conversando comigo. Tom, mas por que... E onde é que tropeça o rico? Nos excessos. Na possibilidade de se fazer, eu faço muito além daquilo que eu deveria fazer. Logo, estou desperdiçando. Enquanto um tropeça pela reclamação devido à escassez, o outro se perde em todos os excessos. Todos eles. Poucos dias eu estava vendo, né? Uma pessoa dizendo que ela gasta 6 mil reais com o cachorrinho dela por mês. Falei, poxa vida, não. Será que é o cachorrinho de Jesus? De repente, né? Que aí vale um investimento, quem sabe, né? Brincadeiras à parte, qual que é o salário médio do brasileiro na atualidade? Algo em torno de 4 ou 5 mil reais. Quando eu levo em consideração a parte da população que está trabalhando. Porque se eu colocar aqueles que estão desempregados, essa média cai. Poxa, eu gasto 6 mil com um cãozinho. Sim, de fato, não estou dizendo que a gente não deve cuidar dos doguinhos, né, gente? Mas 6 mil mesmo? Será que eu não estou errando a mão aí? Então, um tropeça por uma coisa e o outro tropeça por outra. E sabe aquele sujeito que não tinha nada e passa a ter tudo? Gente, esse agora tem uma prova dupla dentro da própria existência. Na primeira parte, talvez, da vida, reclamava demais. Ah, agora tu tem. Agora ele excede. Meu Deus. Ou o oposto. Nasceu num berço abençoado por abundância e prosperidade. Havia um motivo. Viveu no excesso e depois, quando foi para a escassez, passou a reclamar. Nossa, não é fácil, né? Não é fácil mesmo não, tá, gente? A gente tropeça. A gente já tropeçou. E a gente talvez possa tropeçar. Mas o importante não é focar no tropeço e nem na queda, mas se levantar o quanto antes. E avançar. Avançar. Então esse menino cresce aí, diante da escassez, diante da dor, do sofrimento alheio, diante do próprio sofrimento. Uma criança que, junto dos pais, tenta estruturar a própria sobrevivência. O tempo passa. A vida segue. Eis então que agora temos José da Silva enquanto adulto. Aquele que construiu uma mentalidade desde a infância até esse momento. Já um homem. Mas aquele homem matuto do cerrado. Aquele homem que, diante das dores e sofrimentos, criou uma couraça. E ele lida bem com o fracasso. Gente, eu transito na sala de aula, né? Eu lido semanalmente com os adolescentes. Faixa etária ali, 15, 16, 17. Os que estão no ensino médio. Os nossos filhos e filhas precisam muito de nós. Mas não no sentido de proteção. Sim, sem sombra de dúvida, na orientação. Mas nós precisamos fazer com que as asas deles se abram e eles criem couraça para enfrentar o mundo. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Eles têm dificuldades de lidar com o fracasso. E olha que eu estou falando de simples, pequenos e frágeis fracassos.
Pessoal, por favor, eu quero que vocês leiam estas 3 páginas. Não é possível que eu vou ter que ler 3 páginas. Sabe o sofrimento decorrente do processo de aprendizagem? Será que não tem um vídeo no TikTok? Será que você não tem um resumo disso? ChatGPT, Gemini ou qualquer outra. O processo de construção de conhecimento nada mais é que uma sucessão de pequenos fracassos. Aprender carrega consigo o saber fracassar, o tornar-se forte diante do fracasso. Só que muitos dos nossos jovens sequer querem se sentir fracassados. E como eu gosto de colocar alguns textos difíceis, quando eles leem talvez o primeiro parágrafo, muitos já largaram. Não entendi nada, você pode me explicar? Não, não posso te explicar, leia de novo. Ah, mas como assim? Não? Leia de novo. Nossa, mas... leia de novo. Aí ele lê pela segunda vez. Nossa, não dou conta. Estão entendendo o fracasso? Que fracasso é esse, gente? A dificuldade de ler um parágrafo? Ou a de entender o parágrafo? A de insistir? Se não insistem com um texto. E quando vem a vida com seus inúmeros desafios, onde não existe o plano B, não quero ler, não quero isso, não quero aquilo. O Zé Grosso não mostra um outro caminho. Aquela criança que foi lapidada na dor e do sofrimento. E que quando adulto, diante daquela realidade, resolveu lutar contra ela, se uniu a um movimento. Se uniu a um grupo. Os cangaceiros. Se uniu a Lampião. Sabe quando você vai cheio de boas intenções? Poxa vida, eu fiz uma coisa com uma excelente intenção, mas depois eu vi que o que eu tinha pensado com uma excelente intenção não era uma coisa boa. Era a sede, o desejo pela justiça social. E onde que estava a sede e o desejo? Nele próprio. Qual era o desejo? Que os outros não passem por isso que eu passei, que não vivam o que eu estou vivendo. Então ali ele se agarrou a uma esperança, ao cangaço, ao grupo de Lampião. Faltava-lhe naquela existência instrução? Faltava-lhe. As suas potencialidades não eclodiram ao ponto dele ter um discernimento acertado das coisas. Afinal de contas, a reencarnação oculta e tampa temporariamente o nosso pensar, o nosso sentir. E é natural, dentro de um processo evolutivo, que nós caiamos. Afinal de contas, se não fôssemos espíritos imperfeitos, nós não estaríamos aqui. Eu falando e vocês aí agora, neste momento, no salão, ouvindo. A gente estaria em outro lugar. Talvez ao lado de Jesus. Eita, que coisa boa. Vira e mexe, eu falo para ele, tô chegando, mestre. Espera aí, viu? Tu já esperou 1 bilhão, me esperar mais um, não custa nada. Né? Então ele começa a transitar pelo Nordeste brasileiro como cangaceiro, atuando na justiça social. Mas em algum momento, ele que já carrega consigo este senso ético-moral, ele começa a ter uma percepção de que há algo estranho acontecendo. A proposta inicial me oferecida para se vincular a este grupo não está indo em direção àquilo que intuitivamente não é isso.
Por quê? Porque há agora a dor, mas não a dor da escassez, a dor proveniente da violência das ações do grupo. E a cada movimento que se desdobra de maneira violenta diante dos olhos do Zé Grosso, mais ele se sente chamado a confrontar esse grupo. Mas eu sou só o Zé Grosso aqui. Olha quantos são eles, o que fazer? Sabe quando a voz da nossa consciência começa a nos falar alguma coisa? Intuições, né? Espíritos mentores ao nosso lado nos dizendo. Porque eu desejo talvez uma coisa, mas aí tem uma voz atravessando falando, não faça. Mas ali não tinha só, era o desejo também, não era isso. E não é simplesmente, eu vou sair daqui, deixar esse pessoal e que eles se virem depois. Não, não pode. Porque eu estou vendo mãe, eu estou vendo pai, eu estou vendo criança sendo castigada, eu estou vendo violência, eu estou vendo pessoas morrendo, eu estou vendo cidades sendo atacadas. O que fazer? Já sei. Vou me antecipar aos cangaceiros a Lampião e vou comunicar às cidades que nós estamos chegando. Sabe o infiltrado? Que não entrou para ser infiltrado, mas que em algum momento ele falou, tá errado, então já que eu estou aqui e tanta coisa fiz, então agora eu vou fazer diferente. Ali começou a redenção dele. Dos atos cometidos até aquele ponto. Que iniciou com uma boa intenção, mas que em algum momento ele percebeu que não era. Mas nós somos herdeiros das nossas escolhas, né, gente? Não há aquele que planta arroz e colhe feijão. Segundo André Luiz, no livro Agenda Cristã, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Perceba a sutileza da fala de André Luiz. A semeadura é livre. Posso plantar na quantidade, quando, como, onde eu quiser. É livre. Mas a colheita, essa não é livre, não. Ah, não quero. Essa é obrigatória. E não houve mal? E não houve dor? E não houve o despertamento? Passagem clássica da introdução do Evangelho. Mateus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em algum momento, José Grosso se arrepende. Essa é uma grande lição, silenciosa lição, que exige da gente atenção aos detalhes, não ao que se fala, mas ao que se faz. E o fruto do arrependimento é o José Grosso se antecipando, comunicando às comunidades que os cangaceiros estavam chegando e quantas vidas sendo salvas. Quanta dor e quanto sofrimento sendo eliminado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não se trata de um arrependimento exclusivamente intelectual. Estamos falando de um arrependimento moral que se torna realizável enquanto ato. Me arrependi e tenho feito o quê? Nada. Eu tenho consciência de que não farei isso mais. Ok, é o primeiro passo. E a reparação, como fica? Imagina, cheguei aqui, nesse copo belíssimo. Vou até aproveitar aqui, tá? Para beber aguinha nele. E eu dou um tapa nisso aqui. Intencionalmente. Quebrei.
Saio daqui e penso, poxa vida, quebrei aquele objeto, né, maninha? Fiz com intenção, estava com raiva, foi intencional mesmo. Me arrependi. Aí eu volto aqui, desculpa. Vocês me perdoem? Me desculpe, eu me arrependi do que eu fiz. Tá perdoado, meu irmão, tá tudo certo. Que bom, então tá tudo certo. Não tá tudo certo, né? Tá faltando uma coisinha. Você não quebrou? Você quebrou, nós que vamos comprar outro? Nós que vamos comprar? Não, né? Então, tu vai lá e repara. O arrependimento precisa de frutos legítimos. E esses frutos são as ações. Quando nós, de fato, arrependermos, o movimento começa no intelecto, mas ele precisa se materializar na ação. Porque é nessa ação que o coração se ilumina. Primeiro a mente, depois o coração. Tem que iluminar tudo, gente. Tanto a mente quanto o coração. E aí, então, já sabem, né? Em algum momento, alguém desconfia. Ué, chegamos no vilarejo, cadê o povo? Como diz lá no interior, picou o pé. Montou no 18? Não tem ninguém aqui? Próxima cidade. Qual que é? Tal. Ah, obrigado, vai lá. Chega lá, ué. Tá acontecendo alguma coisa? Lampião não era bobo. Há um infiltrado entre nós. Descobriu. Zé Grosso. José da Silva. Relata-nos então o senhor Enio Wendling, que foi o médium fundador da Casa Espírita, Fraternidade Espírita Irmão Glacos, lá no Padre Eustáquio. Né, que ela é... O senhor Enio pertencia ao grupo Sheila. O senhor Enio transitou pela casa do senhor Jair Soares, lá no Santa Teresa. O Jair Soares foi um dos primeiros a fundar um centro espírita em Belo Horizonte e, curiosamente, Chico Xavier transitava por lá. O senhor Jair Soares, que inclusive foi um rei na França, e que, curiosamente, tinha um conselheiro, um místico que andava ao lado dele. Que nesse momento nós estamos chamando ele de José da Silva. Gente, olha a vida. Então, o que acontece com José Grosso? Lampião descobre e não o mata. Vou matar esse caboclo, não. Esse caba da peste. Vou lhe arrancar os olhos. Saca ali uma peixeira e arranca os dois. Oxe! O que fazer agora com ele, Lampião? Deixe-lhe aí, perambulando por entre o cerrado. E foram embora. E José Grosso ficou sem os olhos, caminhando pelo cerrado sem direção, sozinho. Até, segundo o senhor Enio Wendling, ser tomado pela infecção e morrer. Gente, todo mundo sabe que uma infecção não mata do dia para a noite. Imagina quanta dor e quanto sofrimento. Quantos dias, noite adentro, sol no dia seguinte, sede, fome, outros animais, meu Deus. Desencarnou. Turbulento. Uma soma de indignações, de dor, ao mesmo tempo arrependimento, pensando no que havia feito,
E ele então é amparado por Joseph Gleber e por mais um espírito. Irmã Sheila. É levado para uma reunião mediúnica. O espírito estava tão agitado, tão irritado, traços do cangaço ainda, né? E naquela reunião, chega como obsessor. Obsessor. Como assim, José Grosso obsessor? Tom, obsessor. Sabe quando a nossa mente escurece? Sabe quando as nossas emoções, nossos sentimentos tomam conta e a nossa racionalidade apaga temporariamente? E ali então, junto do senhor Jair Soares, ele é amparado. Plano físico, plano espiritual. Conduzido ao plano espiritual, tempos depois, se manifesta com quem? Peixotinho. Para quem não conhece, Peixotinho é um dos maiores médiuns de materialização que já existiram no mundo brasileiro. Peixotinho, nordestino, de Ceará, que andava pelas bandas de Belo Horizonte, Minas Gerais, e que foi frequentar a casa do Sr. Jair Soares. E que quando começou a colocar mais em evidência a sua mediunidade, junto inclusive do Chico Xavier, porque são contemporâneos, Peixotinho era aquele médium que entrava para uma cabine, puxava-se a cortininha, só ele lá dentro, apagava-se as luzes, saía do nariz dele, da boca, ectoplasma e se materializavam espíritos. Sim, de tocar. E adivinha quem é que aparece? Depois já restabelecido espiritualmente. Ele. E quando aparece pela primeira vez, ele não fala, eu sou José da Silva, ele não fala, eu sou José Grosso, ele não fala nada. Eu sou uma folha caída que o vento do norte trouxe para cá. Folha caída que o vento do norte trouxe para cá. Folha caída. Caída? A consciência é outra. Embora eu apareça aqui, vocês olhem para mim, olha! O nosso mentor espiritual, um ser iluminado. Calma, vamos devagar? Eu tô me reconstruindo espiritualmente, inclusive. Eu sou folha caída. Que os ventos do norte trouxeram para cá. Eu não vim nem porque eu quis. Alguém me trouxe para cá, estamos aqui e a gente tem que fazer o quê? Trabalhar. A gente precisa trabalhar. E de lá para cá, o que o Zé Grosso vem fazendo? Trabalhando. Uma coisa curiosíssima. Muito curiosa. Enquanto Emmanuel, porque Zé Grosso e Emmanuel transitavam nas reuniões mediúnicas. Não há evidências e relatos que são amigos do passado. Há uma proximidade, sim, de Zé Grosso, Joseph Gleber, irmã Sheila, já que no século VII depois de Cristo, José Grosso, não sabemos o nome dele naquela época, transitava pela Germânia. Então havia ali uma proximidade entre. Sabe aquelas coisas tipo, nós aqui nesse momento, e quem sabe daqui a algumas existências, embora nesse momento nós aqui não tenhamos uma proximidade física, talvez espiritual, mas talvez a gente se encontre em algum lugar, em algum momento, talvez nessa ou em outra vida. Olha! É o tom. O que chama Ailton, mas quando fala de si, ele fala tom. Ó.
Onde estiverem 2 ou mais em meu nome, ali também habitarei entre eles. Jesus. Opa, já formamos uma família. Então o Zé Grosso, curiosamente, transitando ali, sem uma proximidade até então conhecida por nós, com Emmanuel, a gente pode perceber um detalhe. Emmanuel é responsável por pensar as coisas. Emmanuel é intelectual. E o Zé Grosso? Operacional. Um pensa, o outro executa. Imagina a conversa dos dois. Emmanuel chega, né, cheio de classe, daquele jeito dele, né, um intelecto, né, é intelectual. Olha, eu pensei que nós devemos executar o plano assim, sabe? O Zé Grosso deve ter provavelmente falava assim, né? Ah, então tá bom, então vamos lá. Que jeitão dele. Sempre muito divertido. E por que eu estou destacando aqui que ele é o operacional? Não existem as classificações dos espíritos, gente? Aqueles espíritos que ainda estão muito próximos, sabe? Os mais próximos a nós não são os espíritos mais materializados. Os espíritos mais puros são aqueles espíritos que já avançaram significativamente. A gente percebe que quando ele reencarna e ele erra, ele comete vacilos, ele ainda está nesse momento que talvez muitos de nós, se não todos nós aqui estamos, entende? A gente acerta, a gente erra, a gente cai numa tentação, a gente, opa, não pode, a gente vai para outra, opa, peraí, eu vou e volto, não é isso? Estamos no aprendizado. Zé Grosso. Próximo de nós. Do braçal, do operacional. Vamos fazer as coisas acontecer. Claro que aqui existem intelectuais, hein? Não tenho dúvida quanto a isso. Mas aí, quem é o Zé Grosso? O espírito que se materializa na reunião. Olha só. É o mais próximo da materialidade. Talvez assim. Ele quer deixar claro que estou próximo de vocês. Gente, na reunião, Zé Grosso. Quando a gente pega o livro Materializações Luminosas, a gente vê vários relatos do Rafael Américo Ranieri, que foi uma pessoa que conviveu com o Peixotinho, com o Chico Xavier, que participou das reuniões de materialização. Sim, os espíritos chegavam, o pessoal pegava no braço do espírito. Pegava. Uma vez pegaram no braço do Zé Grosso, vou contar essa história aqui, tá? Pegaram no braço do Zé Grosso, aí alguém, era um médico, o médico, ao apertar a mão do Zé Grosso, ele colocou o dedão no pulso. Entenderam? É espírito, né? Eu estou querendo descobrir como é que é o negócio no plano espiritual. Né? Porque nós temos coração, batimento, né? Sangue. Aí na hora que ele apertou, colocou o dedão, o Zé Grosso olhou para ele e disse, ô rapaz, tem coração aqui, só. O sangue está batendo, passa nessas veias. E o cara se assusta, né? Aquela pessoa, como assim? Ué, tudo que tem aí, tem aqui. Mas Zé Grosso sempre muito divertido. O objetivo de Zé Grosso, em todas as reuniões, já que nós estamos falando de materialização, portanto estamos falando de cura, de tratamento, manter o tônus vibracional da reunião, a energia. E como que ele mantinha a energia para cima? Aquele jeitão dele de sorrir. Gente, começa a sorrir, mesmo quando você estiver triste. Sabe? Insiste. Tá difícil? Começa a rir. Vai rindo, sem motivo. Mesmo que as pessoas olhem para você e falem, tá com problema. Você vai falar, estou mesmo. Você é médium. Entende? Então, o que ia acontecendo ali? Ele ia subindo o tônus vibracional, porque, por vezes, a dor e o sofrimento vai impactando no tônus vibracional da reunião. E a reunião é uma reunião de materialização, onde há cura física, feitos extraordinários. Vez ou outra, Zé Grosso saía da reunião, ia próximo da região, relatos. Pegava pedrinhas, voltava para a reunião. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não tem, está todo mundo atento. Eu fico feliz por isso. Mas eu queria fazer aqui, né? Tentar, né? Por que você está dormindo, né, Olha o Zé Grosso. Pegou a pedrinha e... Pegava a pedrinha e jogava na cabeça das pessoas.
Nos acordava ele, ó, não pode dormir para Cristo não, viu? Carinhosamente. Zé Grosso passava e dava cocão nas pessoas. Tuc. Doeu? Não, claro. Ectoplasma, não dói. Então ele mantinha o tônus vibracional, ele é do operacional. Enquanto os outros espíritos, os intelectuais, estão pensando, como que a gente vai atuar na solução do problema daquele irmão que vai chegar nessa reunião e sabe, um irmão que está em dor e sofrimento. Como que psicologicamente nós vamos intuir o orientador espiritual da reunião? A gente não fala mais doutrinador, né? Porque se tem um doutrinador, o nome dele é Jesus. Todos os outros estão para serem orientados, doutrinados. E é isso. Psicologia espiritual. Como que a gente ajuda? Como que a gente rompe com aquele pensamento que está num ciclo fechado? E o Zé Grosso está fazendo o quê? Mexendo com um, mexendo com o outro, dando cocão, puxando o cabelo, chamando atenção, contando uma outra história, fazendo piadinha. Gente, tinha criança que aparecia nas reuniões. Zé Grosso adora crianças. Adora crianças. Imagina ele chegando. Né? Para quem não sabe, Zé Grosso deve ter mais ou menos uns 2 metros e alguma coisa. Imagina, vem um espírito de 2 metros. Eu não sei porque eu vim com a camisa branca, mas é isso, tá? Na materialização luminosa, o espírito aparece todo, como se tivesse com uma roupa branca. Quem tiver curiosidade, depois procura na internet. O livro se chama Materializações Luminosas. Tem foto. As pessoas tiraram. E o Chico está lá. Assim, eu, Chico, Francisco Cândido Xavier, participei dessa reunião. É veraz. Né? É verdadeira esta foto, essa fotografia. Então o Zé Grosso chegava para as crianças assim. Você não está com medo de mim, não? Sabia que eu já morri? Imagina as crianças. Tem um espírito. Isso é um espírito. Eu sou. Quer ver minha mão passar pela sua cabeça? Gente! O que ele queria? Quebrar com o medo. Desmistificar a morte. Demonstrar para aqueles. Poxa, que legal isso. Imagina isso acontecendo com a gente. Não sei, né? Não sei, muitos aqui diriam, meu Deus. Mas mostrar que não há morte, o espiritismo mata a morte, e que a materialização luminosa é a demonstração física, material, da existência da vida pós-vida. É indiscutível. O Zé Grosso está presente nas nossas vidas, talvez de muitos de nós, e talvez a gente nem saiba, tá? Ou ele ou a equipe dele. Então estamos falando do mesmo grupo, da mesma mentalidade. Vou dividir com vocês um caso pessoal, particular. Peço licença. Tom. Em 2010, o meu pai teve um grande problema. Ele começou a sentir uma dor na perna direita. Foi ao médico. E o médico falou, esse é um problema muscular. Você precisa fazer uma tomografia. Marcamos o exame e a tomografia era para 7 dias adiante. Só que no dia 2, eu já estava recém-casado, fui lá visitar meu pai. E aí, pai, como é que tá as coisas? Meu pai estava em cima da cama, meu pai não era assim. Ele falou, minha perna está doendo muito. E ele estava coberto. Meu pai era um cara que trabalhava, sabe, gente, o tempo inteiro. Ele foi um ser para o trabalho. Trabalhar é avançar. E aí, deixa eu ver, pai. Levantei, a perna estava inchada. Adivinha o que era? Um trombo. Ele estava com trombose. E o trombo estava na perna e corria o risco do trombo subir. E aí todo mundo já sabe, né? Se sobe, já era. Corremos com ele para o hospital.
Meu pai era cardiopata chagásico. Doença de Chagas? Sim, porque ele nasceu e cresceu numa casa de pau a pique, no Cerrado Mineiro. Ali, o Machado Guerreiro, quem é mais velho aqui sabe, né? Machado Guerreiro, barbeiro, picou. E ali ele contraiu a doença de Chagas. Mas se não bastasse, era cardiopata. Tinha problema do coração. E o coração do meu pai tinha uma fissura desse tamanho. O médico falou com ele, quando ele teve o seu primeiro AVC, olha, só precisa fazer aqui um certo procedimento, a gente vai ter que fazer um transplante daqui a 2 anos, porque o máximo de vida que eu... O médico morreu, dada a fé do meu pai, a luta e a batalha, a mudança radical, a disciplina que ele tinha. O médico faleceu, desencarnou e meu pai continuou vivo. Viveu muito mais, talvez mais do que o esperado, dada a mudança de personalidade, dado o arrependimento a uma série de coisas. Eu estou dividindo isso com vocês porque foi assim que eu fui fazendo as conexões na minha cabeça. E fui então com meu pai para o hospital. Eu tenho um irmão mais novo, nossa mãe segue conosco ainda, 70 anos, hoje. Mas naquela época, meu pai tinha 65, estamos falando de 2010. Já faz um bom tempo. Sim. Quando chego no hospital, sento com o médico, ele faz todo o diagnóstico. Seu pai tem que fazer uma cirurgia urgente. E era só eu e o médico. Eu falei, e aí? 90% de chance dele não sobreviver. Seu pai é cardiopata, chagásico, já tem 65 anos de idade. Está com trombo na perna. Está avançado, porque a perna, dedos do pé, já estão dando indício de necrose. Vamos ver se a gente consegue resolver essa situação. No melhor dos cenários, ele sai vivo hoje, com essa probabilidade que eu estou te dando. No pior dos cenários, morto. No cenário mediano, com a perna amputada. Eu falei, nossa, se meu pai tiver a perna amputada, um cara que nunca tinha entrado no hospital para ser tratado, nunca. Ele não vai aguentar. Vou encontrar com meu pai na enfermaria, lá converso com ele, meu coração, gente, estava daquele jeito, tá? Converso com meu irmão, converso com minha mãe, a carga emocional está sobre os meus ombros, um irmão mais novo, uma mãe. Passo para ele força, passo para ela força, chego para o meu pai e falo, pai, só acredito em Deus, né, pai? Se eu lembro que sou seu pai, você só sabe, né, pai? Eu já era espírita, tá, gente? Eu sei que o senhor é devoto da Nossa Senhora Aparecida, né, pai? Então, chegou a hora de rezar para ela. Tinha uma imagem, um crucifixo do meu amado mestre na enfermaria. Falei, pai, se o senhor quiser, mentaliza ali. Fechamos os olhos, começou a rezar. Falei com ele a verdade. Não tinha que disfarçar, vamos lá. Acredite, pai. E falei com ele, os benfeitores espirituais, os meus amigos, pai, lá da minha fraternidade. Meu pai não era espírita, tá, gente? Meu pai era católico. Os meus amigos estarão aqui com o Senhor. E quando ele fechou os olhos e começou a rezar, ele dormiu. E na hora que ele dormiu, eu ali, em dor intensa, fazendo uma prece para o Glacos, eu tenho uma surpresa. Porque eu estava evocando Glacos. Eu não gosto de evocar os espíritos, tá, gente? Eu não gosto de incomodar a espiritualidade. De verdade, sou eu. Talvez seja um problema meu. Tratável. E eu, Glacos, eu nunca te chamei. Mas agora eu preciso de você. E na hora que eu falei isso, a minha surpresa. Vem um espírito desse tamanho, entra na sala e eu vendo. Eu sentado, eu olho para ele, ele não está rindo. Ele está sério, mas ele não revela temor. E me pergunta, o que está acontecendo, meu irmão? Naquela hora, como assim o José Grosso? E eu falo, Zé Grosso,
está acontecendo isso, 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 isso e isso. E ele me ouvindo, assim como vocês estão aqui olhando para mim. E na hora que eu termino, ele olha para mim e fala assim, coloca a mão assim no meu ombro. Meu irmão, vamos confiar no nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, não tem como. Ali eu sabia que meu pai ia fazer a cirurgia e o melhor aconteceria. E eu abri o meu coração ao melhor. Meu pai fez a cirurgia, meu pai sobreviveu. Não amputou perna, mas naturalmente, por conta de uma série de outras coisas, um pouco mais adiante, ele veio a falecer. Eu desconfio que era a hora. Mas só que o telefone toca lá, de lá para lá, por ele para outro, para outro, para outro, lá para cima. Dá para segurar um pouquinho aí? Porque é muita gente envolvida, é muito amor envolvido, é uma situação assim. E esse irmão nosso, sabe? E eu pensei, tempos depois, será que é afeto do meu pai? Que o meu pai era matuto do interior, como eu falei para vocês. E aí um dia eu matutando isso lá em casa, veio uma vozinha atravessada. Não é só dele, não. Você também. As nossas histórias se entrecruzam, tá, meus irmãos? Oi? Não sei. Espero que não. Mas percebe? Se nós estamos aqui, existem espíritos que estão silenciosos. E talvez a gente ache que eles estão distantes, mas eles não estão. Eles estão aqui conosco ao nosso lado. Eles só não se revelam. Mas, se nós em algum momento os acionarmos, porque é o momento de acionar, saibam que eles estarão lá. E eles já estarão sabendo de tudo que vai acontecer, e eles vão nos ouvir. Ele não me falou nada. Ele começou. O que está acontecendo, meu irmão? É claro que ele sabia. Mas o que eu precisava, naquele momento? Colocar para fora. Já viu que a gente está precisando de ouvido? José Grosso é muito ouvido. Muito. Mas não só ele. Vários outros espíritos que transitam conosco cotidianamente e que por vezes a gente desconhece. Se eles são ouvidos, vamos fazer um exercício? Tentar ouvi-los de vez em quando? Não é esse o grande ensinamento? Queria falar muito mais, tá, gente? Mas o nosso tempo se finda. Foi uma conversa à beira de uma fogueira, à luz do luar e das estrelas. Que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar e conduzir os nossos passos rumo à eternidade. Muita paz e muita alegria ao coração de todos nós. Divino amigo, amado e amável Mestre Jesus, nessa noite em especial, tivemos a grata felicidade de falar sobre um grande amigo. Não estamos louvando a personalidade, Senhor. Estamos louvando a
a amizade. Estamos louvando o aprendizado, o companheirismo, a luta, os desafios, acertos e desacertos. Como é bom saber, Senhor, que existem pessoas que estão conosco há muito tempo e seguem nos ajudando diante dos desafios da vida. Nessa noite, elevamos ao mais alto o que há de melhor em nós. Toma, Senhor, as nossas melhores vibrações. Junta tudo isso numa pasta espiritual e leva como um bolo repleto de esperança, fé, amor e caridade àqueles que sofrem mais do que nós. Ó Senhor da vida, segue iluminando os nossos passos.